Romancista, poeta, jornalista, gastrónomo, blogger, transmontano, portista. O nosso convidado desta semana é tudo isto e muito mais. Nos escaparates das livrarias desde março último, a sua última obra reabilita o mais famoso detetive da literatura policial portuguesa, um personagem que quase ganhou vida própria ao longo de 8 livros. Escritor de diásporas e de um Portugal sentido, Francisco José Viegas, a páginas tantas. Antes de mais, muito boa noite, Francisco. Obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. 4 anos depois do último livro com Jaime Ramos, porquê reabilitar esta figura, que já é uma figura omnipresente no âmbito da literatura portuguesa? Porque estava com saudades dele. Ele já me acompanha há 8 livros, quer dizer, há 8 livros em que ele aparece, há uma série de contos, e de facto é muito difícil quando uma pessoa constrói um personagem que investe uma parte, enfim, não de mim, mas uma parte do seu trabalho, é muito difícil largá-lo. E a certa altura há também uma espécie de exigência dos leitores, ou de alguns leitores, daqueles que estabelecem contacto, e o Jaime Ramos acaba por ser um personagem que tem vida própria, não é? Que tem uma espécie de carne e osso literária, não é? Ou seja, ele vive num determinado sítio, vive numa rua, tem uma namorada, tem um determinado estilo de vestir, de reagir, de viver, e portanto, quer dizer, também há uma certa preguiça. Para que é que eu vou inventar outro personagem se tenho este com quem me dou bem, não é? Que me obedece como autor, e portanto, acho que a relação que estabeleci com ele acabou por poder, hoje em dia, dizer, como você disse, bom, é um detetive já da literatura portuguesa. Isso a mim me deixa muito honrado, porque a certa altura ele autonomizou-se, ganhou autonomia em relação a mim. Aliás, eu costumo dizer, a brincar, que tenho uma certa relação de ciúme com ele, porque ele é mais importante e mais famoso. Isso é muito importante para mim, porque acho que me deixa muito feliz. Não é um alter ego, não tem nada biográfico, mas ainda nada, assim há algumas particularidades, alguns traços de semelhança. É um bom gourmet também. É. Eu sabe que eu tenho uma relação complicada com a ideia do gourmet. Eu acho que o gourmet é um personagem que me irrita muito, aquela coisa. O gourmet parece que é só a pontinha dos dedos, não é? Quer dizer, só prova mesmo com a pontinha dos dedos. E a minha relação com a comida é uma relação, aliás, como se vê pela figura junto, é uma relação de conforto, de amizade. Permita-me que mude a expressão, então um bom garfo. Exatamente, isso era um bocadinho diferente, porque o gourmet é aquele que faz a experiência, que acha se a textura está correta, se não está. Bom, isso talvez seja importante. Mas, de facto, a nossa relação, a relação das pessoas normais com a comida, é uma relação absolutamente humana, quer dizer, procuramos conforto, procuramos algum equilíbrio, procuramos, sobretudo, qualquer fragmento de felicidade na comida e na relação com a comida. O Jaime Ramos cozinha, aliás, no próximo ano vai ser o primeiro livro que se chama As Receitas de Jaime Ramos, porque já ao longo dos livros há várias receitas, há várias coisas que ele cozinhou, e, portanto, obviamente tem um papel importante a gastronomia. O Francisco também tem uma relação muito próxima, muito própria com os bons prazeres da vida, chamemos-lhe assim. Para além de obra literária, editou, não sei se lembra, há meia dúzia de anos, um livro delicioso sobre cervejas. Lembro-me. Esta faceta é também uma faceta omnipresente em si. É um epicurista por natureza? Ou procura ser? Não, eu acho que, como todas as pessoas, procuro algumas fontes de prazer. Todos nós procuramos. A nossa vida está dividida entre esses dois polos, que é o dever e o prazer. E, portanto, é preciso procurar um equilíbrio entre esses dois polos, entre essas duas fontes. E parece-me que nós temos que escolher algumas obsessões. A certa altura transformam-se em obsessões, quer dizer, são obsessões inúteis. Por exemplo, a cerveja, eu gosto de cerveja. Embora tenha nascido numa aldeia que, felizmente, para aqueles que nos estão a ver, dirá alguma coisa. É a aldeia que produz Barca Velha, Quinta da Leda, Valmião, está a ver? Portanto, os melhores vinhos de Portugal. Zona do Douro, possível. Exatamente. E, portanto, eu tenho uma boa relação com o vinho, como apreciador. Não sou um grande consumidor de vinho,
Porquê? Porque o vinho, para mim, necessita de um certo cerimonial, percebe? É preciso estar na companhia adequada, com os amigos adequados, com quem gosta também de beber um vinho e de apreciar um vinho. Porque eu acho que a presença do inimigo da cerveja, ou do inimigo do vinho, ou do inimigo da água, ou do inimigo da literatura, prejudica os livros, os vinhos, as cervejas, etc. E, portanto, acabei por criar, como eu estava a dizer, acabei por criar uma certa relação amistosa com a cerveja. Nós temos a ideia de que a cerveja é um refresco, é uma bebida fresca, mas com álcool. Não é só, não é? A cerveja é uma bebida fundamental na história da humanidade, era conhecida como pão líquido, e, portanto, hoje em dia é uma bebida extremamente popularizada e é impossível, a não ser que se queira, fabricar má cerveja. Não é? E nesse livro que eu pretendi foi reunir as 100 cervejas de que eu mais gostava. E também é um divertimento, como gostava imenso de escrever um livro de cozinha, como gostava imenso de escrever livros de viagens, como gostava de escrever livros que, sendo prazeres meus, gosto de comunicar às outras pessoas e gosto de alguma maneira, mostrar. Porque não há... Quer dizer, se nós temos prazer nas coisas, ou melhor, só temos prazer nas coisas realmente se partilharmos. Eu não acredito nos prazeres demasiado solitários, percebe? Temos que partilhar sempre com alguém. Os pratos que Jaime Ramos confecciona são pratos que dizem alguma coisa a Francisco José Viegas ou nem sempre se entendem à Aí, mesa? de facto, temos partilhamos essas coisas. Neste último livro, O Colecionador de Erva, ele cozinha um arroz de sardinhas, cozinha uma tortilha. Noutros livros já cozinhou várias outras coisas. E, portanto, a relação que eu tenho é uma relação muito caseira. Quer dizer, ele faz comida que lhe lembra as raízes, não é? Isso para mim é também fundamental. Para quem está maravilhado com a cozinha de Macau, imagino, isso é uma surpresa. Já lá vamos a esta passagem por Macau. Jaime Ramos, curiosamente, ou talvez não, é provavelmente o maior anti-herói da literatura portuguesa desde Fernão Mendes Pinto. Eu acho que quando eu procurei desenhar um detetive, percebe, há sempre um modelo, que é o modelo do detetive que tem problemas com drogas, problemas com álcool, problemas com a família, 3 casamentos, aquela coisa toda, é um homem com a vida por resolver. E geralmente isso acontece porque os detetives, os autores, procuram um detetive que resolva os problemas da sua vida de modo a aumentar também a própria vertigem do livro. Neste caso, eu escolhi um personagem que já tem a sua vida resolvida. Isto é, não tem problemas com álcool, não tem problemas com a família, é uma pessoa conservadora neste sentido cómico de dizer, não estou para me aborrecer, tem um passado, esse passado vem ter com ele permanentemente. Ele foi militante do Partido Comunista, lutou na Guerra Colonial, foi soldado, foi militar na Guerra Colonial, na Guiné. Isso, aliás, vem sempre nos livros explicando isso. Esteve na Bulgária, teve um casamento anterior e, portanto, tem uma relação cómica, ela mesmo, com a sua namorada, porque ele mora no primeiro andar, a namorada mora no terceiro, portanto, comunicam desta maneira, cada um vive em seu apartamento. E tem outros tiques, não é? Que fazem dele aquilo que eu gosto, que é um personagem absolutamente normal. Pequeno burguês, de uma cidade pequena burguesa, que é o Porto, e portanto, é anti-herói neste sentido, em que não tem nada que o distinga do comum dos mortais, a não ser o facto de querer ser o comum dos mortais. Numa altura em que Portugal procura desesperadamente uma espécie de Dom Sebastião, numa altura de crise intensa, como é que um personagem como Jaime Ramos, ao longo destes 8 livros, caiu de forma tão consistente e passa a expressão agora no goto dos portugueses como caiu Jaime Ramos? Acho que por ser um cético, não é? Ao contrário da maioria dos portugueses e dos políticos portugueses, que são otimistas. Não é? O que nos levou a esta situação de crise foi o otimismo exagerado. O Jaime Ramos é um cético, é um pessimista. Quer dizer, ou seja, primeiro não acredita na bondade natural dos homens. Não acredita na bondade natural da sociedade, na bondade natural dos governos, etc. E, portanto, está sempre de pé atrás. Ele é o homem que está de pé atrás. A certa altura, há uma conversa em que, como sabe, ele é adepto do Futebol Clube do Porto, e um dos adjutantes, o ajudante dele, o Isaltino de Jesus, pergunta-lhe, mas o chefe não gosta destes novos jogadores do Porto? E ele diz, não, nada do que é novo.
Não é? Portanto, é um homem que não vai em cantigas, digamos. Não é? E isto faz dele também um personagem cómico, o que me agrada muito, porque uma das características essenciais da humanidade não no sentido do mundo, mas da humanidade, ou seja, daquilo que nos faz ser pessoas, é o humor e é o riso. E nós temos esquecido bastante disso, e sobretudo na literatura temos esquecido dessa dimensão. E eu gosto que haja essa no Jaime Ramos, que haja nessa figura uma pontinha de divertimento e de riso, não é? E aquele ceticismo dele, o pessimismo dele, é para nós nos rirmos também, porque ele ri-se ele próprio, não é? Ele não sente verdadeiramente aquilo, mas o pessimismo é de uma grande ajuda para nos mantermos saudáveis e para não cairmos em loucuras, como no fundo acabamos todos por cair. Jaime Ramos, que tem também uma outra característica, que é uma espécie de detetive da diáspora também, vai circulando pelo mundo, vai resolvendo casos pelo mundo fora, com uma panóplia de destinos neste colecionador de erva, e que tem agora também passagem para Macau. Poderemos ver Jaime Ramos na sua próxima obra a tentar cozinhar algo mais oriental? Quase certeza. Quase certeza. Não, ele interessa-se, sabe porquê? Porque ele interessa-se pela diáspora, porque ele diz que os portugueses verdadeiros são perdidos pelo mundo. Não é? Os portugueses verdadeiros estão fora. É uma coisa em que ele acredita piamente, porque está, enfim, um bocadinho cansado do retângulo, um bocadinho cansado daquela coisa, e todas as investigações que lhe aparecem têm a ver um bocadinho com a África, com a América Latina, com, enfim, lugares para onde os portugueses foram, onde os portugueses estiveram, ou onde estão a regressar. Porquê? Bom, porque o destino dos portugueses está um bocadinho ligado a essa dimensão extraterritorial. Nós temos, imagino, provavelmente 10 milhões de portugueses dentro de Portugal, 5 milhões fora, o que nos dá uma dimensão muito apreciável de diáspora, não é? Quer dizer, provavelmente já tivemos percentagens muito mais substanciais de portugueses fora de Portugal do que agora, antes da independência dos países africanos de língua portuguesa, mas é uma dimensão apreciável mesmo assim. E é isso que faz de nós um país e uma cultura extremamente rica, e esta dispersão, esta aparente dispersão, dá-nos um valor acrescentado, que é a capacidade de contactar com os outros, a capacidade de nos moldarmos, de nos adaptarmos, mas também de deixarmos a nossa marca. Foi isso que nos fez ser assim. E quando o Jaime Ramos, por exemplo, vai ao Brasil, ou vai ao México, ou tem que investigar coisas na Angola, na Guiné, etc., e no próximo em Macau, tem a ver um bocadinho com esta procura, não é? Esta procura da marca portuguesa, do traço dos portugueses. É um personagem ficcional, como já mencionou várias vezes, mas há sempre traços de inspiração no cotidiano e no real. Há sempre, se não for mais nada, preocupações temáticas. O Colecionador de Erva, curiosamente, poderia ter sido escrito com outros contornos, eventualmente, por José Eduardo Oglusa. Tem essa história divertida, porque quer dizer, o livro chama-se Colecionador de Erva. Eu costumo dizer a brincar, atenção, apesar do título e apesar da capa, que tem uma planta de cannabis, costumo dizer, olha, que é um livro para ler e não para fumar, não é? Mas, é uma boa estratégia de marketing. É uma boa estratégia. Mas foi muito engraçado, porque eu e o José Eduardo estávamos justamente no Brasil e conhecemos um colecionador de erva. Não é? É uma figura extraordinária, um colecionador que, dada a sua profissão, dada o seu mundo, colecionava erva. Tanto ele como os seus colegas contribuíam para uma coleção notável de erva. E esta história, como é evidente, impressionou-nos, não é? A mim e ao Zé Eduardo, e durante alguns anos brincávamos um com o outro, vê lá quem é que vai usar aquela história, não é? Acabei por ser eu, quase moeda ao ar. A doutora calhou-me a mim usar e disse-lhe, Zé Eduardo, esquece a história, eu preciso dela, para mim. O Francisco
tem uma espécie de toque de Midas, porque em tudo o que vai tocando vai tendo sucesso. Eu lembro-me do Francisco na grande reportagem, lembro-me do Francisco em programas como Escrita em Dia, que foram modelos que ainda não foram replicados. A grande reportagem terá sido, provavelmente, e eu também tenho direito à opinião neste sentido, um dos últimos grandes títulos de jornalismo de investigação em Portugal. Isto para lhe perguntar, como é que olha para o jornalismo hoje em Portugal? Como é que vê o jornalismo que é feito e com as condicionantes em que ele é feito neste momento? Marco, na verdade eu evito olhar, porque não é uma situação que me deixe muito confortável, quer dizer, que nos deixe a nós muito confortáveis, porque penso que há uma crise profunda, não do modelo de jornalismo, mas uma crise económica muito profunda nos meios de comunicação social, o que põe logo em perigo, como é evidente, os meios postos à disposição dos jornalistas, a qualidade das próprias redações. E, portanto, penso que aí a minha posição é muito crítica. Sabe que existiam antigamente nas redações as figuras que eram os mais velhos, que era uma fonte fundamental de referência, porque as pessoas tinham memória, as pessoas que se lembravam, olha, esse senhor deu uma entrevista há 22 anos onde dizia isto. Olha, não te esqueças que isso tem a ver... Quer dizer, e as redações hoje estão sem qualquer menosprezo pelas novas gerações, estão sem essa companhia. Isso é muito grave. É como se nós estivéssemos a fazer informação sem memória, não é? E eu sou muito crítico em relação aos novos cursos de comunicação, porque eu acho... Eu lembro-me que quando eu dava aulas na universidade, a certa altura eu perguntei numa aula, quem é que, a certa altura, estava a falar da cidade e as serras, do Eça de Queiroz. Eu estava a dizer, bom, já bem, os Jacinto, os Zé Fernandes, eles vêm de Paris, apanham o comboio, entram por Barca d'Alva e tal, e de repente olho e vejo que as pessoas estavam um bocadinho amorfas, como se eu estivesse a falar de Marte. Eu disse, mas quem é que... Era uma aula de quarto ano, era uma aula de quarto ano de faculdade. Quem é que leu? Mas vocês não leram a Cidade das Serras? Quem é que leu? Bem, numa turma de 40, levantam 3 o dedo. E eu disse, bom, meus meninos, embora aquilo não fosse uma aula de literatura, eu dava filosofia da linguagem, meus meninos, agora vamos ter que estudar, vamos ter que ler a Cidade das Serras esta semana. Pronto. E vieram ter comigo e dizer, nós gostávamos muito de ler a Cidade das Serras, mas é que não temos tempo. Eu disse, como não tenho tempo? Não, porque, olha, nós temos pedagogia, psicopedagogia, administração escolar, materiais pedagógicos, etc. E eu fiquei a pensar, muito bem, nós estamos a preparar uma geração de mestres, de professores, que sabem tudo sobre como fazer diaporamas, como fazer vídeos, como preparar materiais PowerPoint, como fazer não sei o quê. E não sabem nada sobre aquilo que deviam. Mas não sabem pôr coisas lá dentro, percebe? E hoje, quase todos os jornalistas sabem fazer vídeos, sabem fazer tudo o que tem a ver, sabem fazer, obviamente, jornais online, sabem fazer tudo. Mas, de facto, há aqui qualquer coisa que falta. Essa coisa que falta é o contacto com a informação, com a história. Nós não podemos fazer informação política ou internacional sem saber história, percebe? E, portanto, temo muito que haja aqui uma quebra, não é? Temo muito que haja uma quebra. Por outro lado, quando mencionou a grande reportagem, o mérito da grande reportagem não é meu, é do Miguel Sousa Tavares, que foi o fundador, o criador, enfim, conjuntamente com o Barata Feio, etc., da grande reportagem. Foi o crédito e o prestígio de Miguel Sousa Tavares contribuíram decisivamente para a grande reportagem. Eu apenas continuei o trabalho de Miguel até que a administração decidiu também desfazer esta grande reportagem, porque preferia fazê-la semanal, o que foi um erro gravíssimo. E esse período de investigação desapareceu. Depois disso, aventurou-se num outro tipo de participação cívica, manteve com assiduidade durante anos a Origem das Espécies, que foi uma montra que creio que para si mesmo terá sido algo importante e, de certa forma, original também. O blog foi importante, porque era um período de explosão destes meios. Hoje já não me apaixona, percebe? É um lugar para colocar as crónicas que eu escrevo, enfim, mas não é um lugar de discussão. Os blogs hoje não são lugares de discussão, são lugares de denúncia, de combate, de privação intelectual. E muitas vezes
penso eu, de abjeção, até no domínio da opinião, porque Portugal é um país que está muito furioso, está muito ressentido, está muito cansado, está muito zangado. Há razões para isso, não é? Mas Portugal precisa resolver esse problema da zanga que tem consigo próprio. É um país fraturado também, a esse nível. É um país que vive uma fratura imensa, e esse ressentimento vem daí, quer dizer, de existir uma fratura, uma divisão da sociedade portuguesa muito grande, e que tem a ver também com a recusa dos portugueses de se enfrentarem a si próprios, percebe? Porque os portugueses estão a ser alvo de uma injustiça, estão a ser vítimas de uma injustiça. E a justiça é básica, é que todos os portugueses, ou a maior parte dos portugueses, como se sabe, que dependem do Estado, fizeram um contrato com o Estado. Não é? Salários, reformas, assistência social, etc, etc. E de repente o Estado diz-nos, não, isto não pode ser, nós não temos meios de continuar a providenciar estas regalias. Bom, isto de alguma maneira é uma traição, ou pelo menos é uma falta a um contrato assumido. Mas, na verdade, nós estamos nesta situação e é preciso resolver. Se os portugueses querem assumir frontalmente a despesa da coisa, ou seja, se acham que, apesar dessa injustiça, é preferível pensar no futuro, pensar no que vai acontecer depois da Troika, pensar... Ou se vamos continuar a exigir à Europa que nos pague os salários. A dúvida é só esta. Não é? Eu apresentei no início da entrevista também como transmontano, há muito tempo radicado em Lisboa. Que tipo de relação mantém com as raízes? Volta ocasionalmente? O passado é para si um locus a menos? Não, volto permanentemente. A Trás-os-Montes. Não só gosto de Trás-os-Montes e do Douro, tenho uma relação muito intensa com a minha terra, tenho saudades muitas vezes e vou lá. Antigamente é que eu quando estava na faculdade, os meus pais davam aulas em Chaves e, portanto, eu vivia em Chaves, embora tivesse passado a minha infância no Douro, mas lembro-me que eram 12 horas de viagem, de autocarro, 12 horas. Portanto, hoje não, hoje são 4 horas, portanto, se uma pessoa desobedece um bocadinho às regras de trânsito, faz aquilo em 4 horas. E, portanto, hoje é muito mais fácil. Portugal, nesse aspecto, mudou muito, não é? Paradoxalmente, está também mais vazio essa zona do país. Funciona nos dois sentidos. Funciona nos dois sentidos, exatamente. Isso é toda a verdade. As estradas que servem para levar pessoas também servem para as tirar, não é? E tem funcionado mais nesse sentido. O Nordeste das Montanhas, a zona de Bragança, Miranda, a Frei Espada Cinta, etc., tem vindo a desertificar-se cada vez mais. Essa zona do Alto Tâmega, que é de Chaves, felizmente tem sabido conter alguma coisa, mas não creio que não por muito tempo. Acho que eu estou muito pessimista em relação àquilo que era Portugal, em relação àquilo que pode ser. Também não quero dar esse espetáculo de pessimismo, mas na verdade as condições não são as melhores e precisamos de todos os portugueses de um consenso sobre isso e de nos preocuparmos mesmo sobre isso, porque, quer dizer, quando eu digo que sou pessimista e que sou cético, não estou a dizer que, nós portugueses não temos futuro nenhum, não. Quer dizer, nós, por exemplo, temos no domínio da ciência, das tecnologias de ponta, da biologia, de alguns setores de negócio, etc, etc. Temos gente absolutamente fantástica. Não é? O problema é que precisamos de valorizar tudo isso como um todo e não de constituí-los como bolsa de exceção. E depois temos que valorizar outra coisa, sabe? Nós temos uma má relação com a Europa. Na realidade, nós temos uma má relação com a Europa. Repare, a nossa relação com a França e com a Alemanha durante muitos anos era a reação do trabalhador explorado que imigra, que vai enriquecer, que vai fazer fortuna, que vai voltar para Portugal para fazer a sua casa, ter o seu carro. Portanto, a imigração clássica dos anos 60 e 70. E a nossa relação mais aberta era com o mar e portanto, com o Brasil, com a África, com todos os lugares onde nós estivemos no passado. E nunca perdemos isso, percebe? E, portanto, nós precisamos de encontrar soluções nesse quadro que não sejam exclusivamente europeias. Porque, quer dizer, no fundo foi a Europa que nos obrigou a desfazer-nos da pesca, desfazer-nos da agricultura, desfazer-nos do resto da indústria. Percebe?
dando-nos algum dinheiro para comprar os produtos que vinham do centro da Europa. Não é? E essa Mitteleuropa, essa Europa Central, que desabrochou depois da queda do Muro de Berlim, foi, obviamente, um fator de engrandecimento para a Europa, mas também foi a nossa desgraça. Temos que ser muito concretos nisto e muito claros. E, portanto, é muito natural que Portugal se volte para outros mercados e para outros mundos, para a China, para o Brasil, para a Angola, porque tem que procurar soluções. Não estranha, nesse sentido, um certo ressentimento depois daquela fase inicial de encantamento com a União Europeia, um certo ressentimento Não que vinha agora em há Portugal? um ressentimento, obviamente, porque, quer dizer, não faltou quem dissesse durante muitos anos, e isso está tudo escrito, felizmente, olha, pode ir ao meu blog, onde está tudo escrito, quer dizer, atenção, nós estamos aqui numa vertigem de dívida, de endividamento, de loucura, de crédito simplificado, quer dizer, estamos a consumir mais do que podemos. E é preciso voltarmos um pouco atrás. Só que as pessoas não voltam atrás. É muito difícil voltar atrás, é muito difícil parar quando está em vertigem. Quer dizer, eu lembro-me de certa altura, o primeiro-ministro da época, estamos em 96, diz, não, está tudo bem, as pessoas vão para o Algarve, vão de férias, têm telemóveis, percebe? E esta imagem que nós demos durante muito tempo, as pessoas que faziam férias pagas a prestações, percebe? Tinham telemóveis, tinham carros, tinham segundas casas, de facto, a certa altura aquilo era muito angustiante. Porque uma pessoa pergunta-se naturalmente, quer dizer, o nosso salário é este, como é que nós estamos a poder fazer tudo isto? Alguém vai pagar. Quem vai pagar somos nós. É o que estamos a fazer agora. Há alguns anos surpreendeu muito e boa gente com uma decisão pessoal, que foi a decisão de se converter ao judaísmo. Há uma aproximação maior ao judaísmo, sim. Também com uma homenagem às suas próprias raízes, porque estamos a falar de uma zona de judeus secretos. De judeus secretos. É uma tradição que vai desaparecendo. É curioso porque as novas tecnologias também têm este condão de fundar como baú da memória, mas ainda há meia dúzia de dias encontrei no YouTube um pequeno trecho de uma reportagem sobre os judeus secretos de Vilarim de Galegos. Que é algo que desapareceu por completo, algo que já ainda existia há 20 anos, ainda existiam judeus secretos, agora já provavelmente não existiram tantos quanto galegos, isso. na zona de Bragança, existia uma sinagoga na zona de Bragança nos anos 20, quando o capitão Barros Basto andava a descobrir os judeus na Beira Alta, de Belmonte, Trancoso, etc. Houve de facto uma aproximação grande, aquilo que eu chamo um estudo, não é? Eu acho que a relação com o judaísmo só pode ser uma relação de estudo, de aprendizagem, de certa forma. De aprendizagem permanente, com a sua disciplina, com a sua beleza, a beleza intelectual e moral do judaísmo, não é? E Portugal tem uma tradição aí que perdeu durante muito tempo, foi aliás a sua desgraça. Foi a expulsão, uma das nossas desgraças, foi justamente a expulsão da comunidade judaica de Portugal. Recentemente passou por uma outra experiência que lhe pautou a vida, que lhe marcou a vida, e não falo da passagem pela Secretaria de Estado da Cultura, falo sim dos AVCs que sofreu. Alterou a ideia, a noção, a forma como olha para esta passagem? Como é que é dizer? Tento fazer com que não altere. No sentido que também me parece um bocadinho excessivo quando as pessoas dizem, não, isto agora, eu vi o fim e, portanto, vou mudar a minha vida. Sim, a noção de ver o fim ou de ver o risco, de ver o precipício, é fatal e causa-nos alguns problemas imediatos. Eu tive alguns, tive problemas de memória, tive problemas muito mais práticos nessa matéria. Felizmente tive o apoio dos meus amigos, dos meus filhos e, portanto, dos meus pais. E isso foi absolutamente decisivo. E é um choque quando nós sobrevivemos e passamos à frente e sabemos que a vida, agora vou citar o José Mourinho, é bela e curta, não é? Ele dizia isso outro dia, que a vida é bela e curta e, portanto, temos de tomar as melhores decisões para nós. Isso é verdade. E para mim foi um sinal, como é evidente, um sinal de que, mais uma vez, temos que aproveitar a vida que é bela e curta e fazer o melhor que pudermos durante a vida bela e curta. Foi por isso que colocou Jaime Ramos a fazer este arroz de sardinhas sem sal? Não, porque o arroz de sardinha faz sem sal. O arroz de sardinha faz sem sal porque a sardinha já tem o sal suficiente. Eu, por acaso, nunca
nunca tive o exagero do sal ou o exagero do álcool, nunca persegui esses vícios. Mas o que isto me obrigou a fazer foi a tentar ser uma pessoa mais calma. Não é? Nem sempre se consegue, mas tentar ser uma pessoa mais tranquila e mais de acordo com a vida. Já aqui falamos do seu próximo livro, que vai trazer Jaime Ramos a Macau. Outros projetos, regressou também à atividade editorial. Não lhe faltam tarefas, passa a expressão, mas que projetos tem em mãos? Não tenho projetos, a não ser basicamente esses que eu gostava de recuperar. Regressei à editora onde eu tinha trabalhado, que eu ajudei a relançar, que é a Quetzal. E, portanto, isso já é o meu trabalho, percebe? Quer dizer, não estive na política para conseguir mais trabalho, estive na política por achar que era importante correr esse risco e porque era preciso dizer que não basta falar, tem que se meter a mão na massa, não é? Mas saiu desiludido, ainda assim, na entrevista. Sim, mas é normal, quer dizer, é normal. Não creio que qualquer pessoa que saia da política saia contente e saia muito satisfeito nas condições atuais. Mas, de facto, quer dizer, os meus projetos atuais diluem-se nisso, em voltar a escrever, voltar a viajar e, sobretudo, voltar a ler, que é uma coisa que eu gosto muito. É nesse sentido que lhe colocaria um último desafio, um desafio que tenho colocado, de resto, aos escritores que se sentaram nessa cadeira ao longo destes últimos meses. Se tivesse que convencer alguém a ler um bom livro lá em casa, que livro utilizaria para procurar chamar as pessoas à leitura? É muito difícil dizer isso, porque geralmente quando nós escolhemos um livro para que alguém goste de ler, para que alguém fique a gostar de ler, escolhemos um livro que tem a ver com as nossas obsessões, com os nossos prazeres, com a nossa imaginação. E, portanto, sei lá, eu escolheria Os Maias, ou escolheria A Brasileira de Presins, do Camilo, ou O Mau Tempo no Canal. Mas eu aí, deixe-me lançar outro desafio. Eu faria como o meu pai fez comigo. Ele olhou-me assim a certa altura e disse: tens aqui este livro, o Primo Basílio, mas não é para a tua idade ainda, não leias. Percebe? Sabe o que é que aconteceu, não é? Leu, obviamente. Imediatamente corri a lê-lo. Francisco, obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, agradeço-lhe por ter estado connosco nesta Páginas Tantas. Com Francisco José Viegas, a TDM encerra este ciclo de entrevistas dedicadas à literatura lusófona. Obrigado por nos ter acompanhado ao longo dos últimos meses neste périplo pelo universo dos livros e das letras. Boas leituras. É o desejo da equipa que levou até si este Páginas Tantas.